Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês fizeram lá na aba comunidade. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Respondendo aqui a primeira pergunta, é que se eu acho que o Tommy roubou o lugar do Jason. Olha cara, se a gente for analisar, depois que o Jason saiu, o Tommy passa a cumprir o papel dele sim. Mas eu não acho que o Tommy tenha roubado o protagonismo ou roubo de liderança. Até porque em várias temporadas a liderança se resume a só puxar o grito da hora de morfar, e Mighty Morph consegue distribuir bem o protagonismo dos personagens. Então, a minha resposta para sua pergunta é um sim e não. Eu não acho que ele roubou o lugar do Jason, principalmente em Zell, que o Jason volta muito bem. A segunda pergunta é do João, e ele perguntou se eu acho que a Hasbro no comando poderia trazer algumas continuações de séries antigas. Olha, eu acho que a Hasbro tem uma visão muito otimista. Ela tá investindo bastante dinheiro em Power Rangers, mas na TV eu acho bem difícil ela trazer continuações. Nos quadrinhos é bem possível, mas na TV eu vejo no máximo um episódio de tributo, tipo como acontece nos Super Sentais. A terceira pergunta é do Arthur, e ele quer saber que série eu acho que vai ser adaptada em 2023. Cara, a gente tem boas possibilidades aí, mas eu acho que Z-Older tem grandes chances. A gente tem Kira Major aí, que é um páreo duro, mas na minha opinião, animais têm muito mais força no mercado. Claro que não é tão forte quanto dinossauros em Dino Fury, por exemplo, mas ainda assim as crianças gostam muito. Mas a outras séries como Kyuranger e Tokyo eu não vejo sendo adaptadas, pelo menos por enquanto. A quarta pergunta é do Victor, e ele perguntou se o Tyzon poderia usar o Battleizer do Mech. Cara, sinceramente, ele não pode. O Tyzon, apesar de ter uma estrutura física diferente dos seres humanos, ele ainda assim é um ser vivo. Ele tem sim receptores de dor, ele até pode ser mais resistente que um ser humano normal, mas assim, na forma base, ele não mostrou muita coisa diferente não. Na forma Mercúrio, ele provavelmente tinha uma resistência muito maior que um ser humano, mas não dá pra usar o Battleizer naquela forma, então não faz diferença. Ele morreria da mesma forma. Não que o Tyzon seja fraco, longe disso. Ele é bem poderoso, mas aquela armadura é bem complicado de ser usado por uma pessoa comum. Na segunda pergunta do Victor, ele pergunta se o Mech morrer, ele poderia voltar a ser um androide e voltando a ter acesso ao seu Battleizer. Cara, não faz muito sentido ele voltar a ser androide, até porque a sua estrutura corporal já foi completamente modificada, ele hoje em dia é sim um ser vivo, ele foi modificado com magia, e mesmo que ele voltasse a ser um robô, não tem como ele ter o Battleizer de volta. O Cavaleiro Sentinela já tem o seu corpo de volta, e não teria nenhum motivo para ele se enfraquecer novamente e se fundir com a espada. Então, essa possibilidade é completamente inválida. A quinta pergunta foi feita pelo Marcos, e ele quer saber quais Rangers da franquia poderiam vencer um Psycho Ranger no X1. Cara, assim, uma coisa que eu esqueci de deixar claro no vídeo das equipes mais poderosas é a capacidade de aprimoramento dos Psycho. Os Psycho Rangers são sim muito fortes, muito rápidos, eles são muito resistentes, aguentam muita porrada, mas se você for colocar na balança com outros Rangers da franquia, eles não são, nossa, aquela coisa extraordinária, aquela coisa absurda. Então, eu vejo sim muitos Rangers conseguindo bater de frente com eles. Eu acho que os Samurais teriam grande chance, Dino Thunder, até a Operação Ultraveloz que eu esqueci de mencionar no vídeo, mas eles são muito absurdos, são muito poderosos. Mas como eu falei, tem aquela questão do aprimoramento. O problema é que os Psycho têm uma vantagem absurda. Se eles relarem na sua cabeça, eles copiam seus poderes, suas habilidades, seu estilo de luta, as suas armas. Então, fica aquela dúvida, eles poderiam copiar coisas muito grandes que nem o estilo de luta dos Fúria da Selva? Como eles copiam as memórias, eles poderiam aprender magia? São algumas questões assim que dá pra gente pensar um pouco. Mas eu penso o seguinte, os Psycho Rangers eles são muito parecidos com a Vampira dos X-Men. Eles precisam tocar no oponente para roubar os poderes. Então, mesmo que eles tenham super velocidade, essa velocidade que eles têm é uma velocidade em corrida. Eles não demonstraram ter agilidade. Você correr rápido é uma coisa, agora você desviar de um soco, desviar de um chute é outra coisa. Não adianta você ter super velocidade se o cara consegue ser mais ágil que você e cortar sua cabeça fora. Então eu vejo sim alguns Rangers como por exemplo o Trent, ele seria muito mais rápido que os Psycho, talvez eles não conseguiriam relar nele. Os próprios Rangers Fúria da Selva, eles têm uma agilidade muito alta, eles batem muito forte, talvez eles conseguissem até nocauteá-los. E tem muitas outras possibilidades.
Mas como os Rangers não têm preparo, eles não são que nem o Batman, que estudam seus inimigos, eles muito provavelmente não teriam conhecimento sobre essa habilidade de relar na cabeça. Então, se eles vacilarem um pouquinho e os Psychon conseguirem relar na cabeça, já era, você perdeu, não tem como. A sexta pergunta foi feita pelo Felipe, e ele quer saber qual é o sexto Ranger mais versátil. Essa é uma pergunta bem complicada, porque os sextos Rangers em si eles têm poderes muito similares, eles têm momentos muito parecidos. Eu poderia citar o Tommy, que ele tem um morfador mestre, então ele pode trocar por um Ranger mais rápido, mais forte, mais resistente, essas coisas. Mas eu fico entre Trent, Ken e o Eric. Eu acho que o Trent tem uma força muito absurda, ele é um dos mais rápidos, ele é muito resistente, então ele serve para muitas situações. O Eric, ele é muito defensivo, ele tem um poder de fogo muito bom também. Ele voa, que é um grande diferencial em Power Rangers, voar é uma habilidade muito roubada. Ele luta bem. O Ken, ele é muito habilidoso, muito rápido. Ele é forte, ele é resistente. Ele consegue acertar inimigos no ar com o seu corte energizado. Então, o mais versátil, eu não sei. Mas poderia sim ficar entre esses três aí. Porque eles servem para muitas situações. A sétima pergunta foi feita pelo Henrique, e ele quer saber, na minha opinião, qual é a equipe mais fraca, a equipe mais forte e qual é a minha equipe favorita. É bem complicado fazer essa definição, mas na minha opinião, a equipe mais fraca são os Power Rangers Prism. Por quê? Eu vou explicar. Eles perderam para a Astronema sozinha. Você pode falar, mas a Astronema era forte. Tudo bem, a Astronema era sim muito forte, a gente sabe disso, que ela foi treinada pelo Espectro Negro, é uma coisa muito relevante. Mas se você colocar na balança o que ela fez, em espaço assim, ela era um pouco mais forte que o Andros. Então, o Andros seria mais forte que uma equipe inteira? É um pouco absurdo você pensar nisso, sabe? A Astronema vencia sim a equipe inteira de espaço, mas eu vejo que ela nunca lutou contra todos eles juntos, não. Nossa, não foi um trabalho super em equipe, foi um de cada vez, por isso ela conseguia vencer. Mas você perder pra só a Astronema eu acho bem fraco. Agora, a equipe mais forte no geral, eu não tenho dúvidas, eu coloco Força Mística. Força Mística logo no começo já tinha umas habilidades muito surpreendentes, você poderia transformar o inimigo numa bola, que eu já acho isso uma habilidade muito roubada, mas no final eles eram absurdos. Eles enfrentavam inimigos que poderiam destruir o mundo com muita facilidade. Os próprios Rangers no final tinham poderes capazes de causar tsunamis, terremotos, invocar relâmpagos gigantes. Aqui eu posso estar focando só no Nick, mas os personagens não têm um poder tão abaixo assim, é muito abaixo, mas não é algo tão disparado. Mas você conseguir fazer um buraco na barriga de um cara que literalmente destruiu o mundo todo, eu acho que isso é um poder muito alto e não tem como parar isso aí. Agora a minha equipe favorita, olha, é bem complicado. Eu gosto bastante de Mighty Morphin, eu acho que eles têm uma interação muito boa. Eu gosto bastante da equipe de Fúria da Selva, eu acho que todos eles são muito bons. Força do Tempo tem o meu personagem favorito de Power Rangers, mas como equipe eu não sei se eu gosto tanto deles quanto Fúria da Selva, por exemplo. Eu gosto muito dos Força Mística, gosto de todos de SPD também, mas eu acho que eu vou ficar com Fúria da Selva porque eles têm um trabalho muito bom. Eles são muito carismáticos e eu gosto muito do RJ. A oitava pergunta foi feita pelo Pedro, e ele quer saber se vai acontecer crossover de Morfagem Feroz, Dino Fury e Dino Charge. Eu acho bem difícil ter um crossover com essas três equipes ao mesmo tempo. O cachê ia ser muito alto, são muitas pessoas para pagar, e a situação na Nova Zelândia também não tá muito boa. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver do que eu tô falando. Os casos estão aumentando muito. Pra ter essa produção com poucas pessoas talvez já seja muito difícil, então eu acho que um crossover por agora não vai rolar. A nona pergunta foi feita pelo Ninja Arc, e ele quer saber por que os Psycho Rangers eram tão fascinados pelas suas cores. É que assim, os Psycho Rangers não eram verdadeiramente eles mesmos. Eles foram completamente quebrados, reprogramados e transformados em cards. Então se você for ver, eles eram praticamente máquinas de matar. A sua programação deles era especificamente, mate os Rangers. Então se eles já eram completamente fanáticos por causa dessas programações, depois que eles perderam para os Rangers pela primeira vez, eles ficaram com mais raiva ainda. Essa raiva foi nutrida e só cresceu. Então essa fascinação de ganhar dos Rangers, essa fascinação pela própria cor, é por isso, é pela perda, é pela programação. Não é que eles sejam verdadeiramente maus, não é que eles gostem de fazer aquilo, mas tá
na mente dele, está no card. A 10ª pergunta foi feita pelo Gabriel, e ele quer saber por que no crossover o Shane acabou usando o Battleizer, sendo que em Tempestade Ninja ele foi quebrado. Olha, na minha interpretação vendo várias séries, eu acredito que para usar o Battleizer é necessário concentração. Dentro da franquia, outros Battlizers também foram quebrados. Isso já aconteceu com o Andros quando ele foi pego de surpresa, mas já aconteceu até com o próprio Mac. O Andros não foi mostrado usando o Battleizer outra vez, mas o Mac foi. Então, na minha opinião, o Battleizer ele é igual a morfagem. Você pode se desmorfar, mas você consegue se transformar de novo. O Battleizer, se você não se concentrar, ele vai ser destruído, mas ele pode sim voltar. Esse foi o vídeo. Como ele já tá um pouco longo, eu não consegui responder todas essas perguntas, mas eu vou fazer outro vídeo sim respondendo todas elas, principalmente aquelas que não foram respondidas. Se você tem outras perguntas, continua comentando lá no mesmo post que eu posso trazer no próximo vídeo. Então até a próxima, tchau!